22:14. Amém. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o, e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei. Não, meu Deus. Não, mas acho que eu pulei, né? Desejo muito comer, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o, e repartiu-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Até aí podemos encerrar. Jesus chamou os 12 apóstolos. Aleluia. Disse que desejava muito estar com eles naquela ceia, porque seria a última. Toda vez que fala em Santa Ceia, a gente pensa em 1 Coríntios, né? Porque a gente declara que Paulo falou que aprendeu com o Senhor. E essa semana, sexta-feira, queimou muito o meu coração, e eu estava falando com o Senhor. E o Senhor falou muito ao meu coração, mas você sempre ouve da boca de Paulo, ouve da minha boca como que foi a última ceia. E eu falei, sim mesmo, né? A gente sempre fala 1 Coríntios, né? Eu falei, deixa eu ver. E eu fui ver. E Deus é maravilhoso, gente, porque Ele encheu a casa da minha patroa, Ele me encheu, e Ele encheu a casa da minha patroa, a ponto de eu falar: pastor, deixa eu pregar. Deixa eu levar a palavra da Santa Ceia. E ele falou assim: claro que sim. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha dado para um outro semelhante, né? E aí eu falei assim, eu pedi para o pastor deixar eu levar a palavra da ceia. E o meu excelentíssimo marido falou: sério? O pastor falou que era para eu levar. Eu falei: então você leva. Ele: não, se Deus falou com você, leva você. Eu falei: mas Deus não fala como você fala, mas você sentiu, leva. Mas eu estava queimando mesmo. Eu não sabia que o pastor tinha pedido lá, não sabia. E nessa ceia, ele simbolizou o corpo e o sangue, né? Dele mesmo. Ele falou dele mesmo, né? Ele sabia quem haveria te traído naquela ceia. Ele sabia que Judas o trairia. Ele sabia. Sabia que o diabo usaria a vida de Judas, né? Para isso. Mesmo assim, ele não impediu ele de tomar a ceia, né? Que a Santa Ceia virou depois, mas a ceia, a última ceia, ele não impediu de Judas tomar, mesmo sabendo que Judas não estava legal. Igual muitos de nós, às vezes, não está legal para tomar a Santa Ceia. Eu não sou Jesus, mas também a gente não impede as pessoas de tomar a Santa Ceia, né? Acredito que Judas estava como muitos de hoje, são vistos como discípulos, mas já está meio normal, né? Tomar a Santa Ceia. Eu não quero aqui me colocar na posição de julgadora, mas a Santa Ceia, ela é um dia de decisão, ela é um dia de conserto, ela é um dia para você se ajoelhar e pedir assim: Senhor, eu preciso me consertar nessa área, eu preciso ficar bem nessa área, Senhor, eu preciso ser fiel nessa área. E às vezes a gente fala fidelidade, às vezes só porque às vezes a pessoa não consegue dizimar, ela acha que é por causa disso, e não é. A fidelidade do Senhor não está só nos dízimos. A fidelidade do Senhor está na caminhada com o Senhor. Verdade, Deus. Então você pode dizimar. Temos dizimistas fiéis na igreja. Mas e a caminhada? Não é só o dízimo, não é só a oferta, não é só a primícia. É você inteiro na presença de Deus.
Dia de Santa Ceia parece que é um dia complicado para se ministrar. Porque parece que você fica assim. E não é, gente. Não é. A palavra está aqui para ser dita. E é isso que a gente vai falar. Entendeu? Às vezes dói porque eu posso ser uma boa dizimista também. Mas eu também posso falhar em outra área também. Eu também posso falhar em outra área. Posso dar cambalhotas aqui na presença de Deus, mas eu posso falhar em outra área também. Verdade. Então o conserto é para tudo. O conserto de estar na presença de Deus é para tudo que você for fazer na casa de Deus. Não é só dízimo e primícia. Não é só isso. Ainda que isso seja muito primordial, porque além de você agradar a Deus, devolvendo aquilo que Ele já te deu. Porque se você tem para dar, é porque Ele já te deu. Ele já te deu. Não é só isso. Você tem que vir de corpo e alma mesmo, em todos os cultos, e se entregar a Ele. E haver uma transformação. Eles andavam com Jesus. Jesus treinou, ensinou sobre o bem e o mal, sobre o que era certo e errado. Mas Judas tomou a ceia da mesma forma, para a sua condenação. Que foi a morte. No caso de Judas, foi a morte física mesmo. Física. Agora a gente vai lá para Coríntios. 1 Coríntios. Coríntios 17. Capítulo 11, capítulo 11, versículo 17. Aí, eu fiz uma comparação desses dois capítulos, né? Que já havia passado, né? E assim, Deus sempre vai colocar alguém para nos aconselharmos. Deus sempre vai trazer um conselheiro sobre a palavra dele. Como fazer, como se portar, como falar, como andar, como ser, né? Na presença dele. E Deus usou Paulo assim de uma maneira estrondosa, né? Estrondosa, porque ele estava falando de Corinto, né? Então vamos lá. O capítulo 17 trata assim. Nisto, porém, vou dizer-vos que não vos louvo, porquanto ajuntai não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando ajuntais na igreja, há entre vocês dissensões, e, em parte, o creio. E até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando ajuntares no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes, porventura, casas para comer ou beber? Ou desprezai a igreja de Deus? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo. Porque recebi do Senhor, e também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, e fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto que qualquer um que comer este pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma no pão deste cálice. Então assim, Jesus falou
Os discípulos andavam com Jesus, então Jesus ensinou o bem e o mal, ensinou como se comportar, como falar, ensinou tudo. E depois o apóstolo Paulo, ele vem falando também que não é de qualquer forma, que a gente pode tomar a Santa Ceia do Senhor. E isso é muito sério. E o apóstolo Paulo ainda fala assim: por isso que entre vocês tem doentes e mortos e que já dormem. Ele não está falando de doença física. Ele não está falando de doença que você contrai, que você toma remédio e sabe. Ele não está falando desse tipo de doença. Porque às vezes, por esse ato indigno que a gente comete na casa do Senhor, achando que ninguém vai saber, tem uma frase que: mãe é boa, Deus está vendo. Deus está vendo como a gente está na presença dele. A gente pôr uma capa, uma roupa bonita e vir para a igreja. Deus está vendo todas as coisas que a gente pode fazer e não faz. Deus está vendo tudo que a gente tem feito longe dos olhos do nosso meio aqui. Deus está vendo a gente em todos os lugares. Todos os lugares. Todas as palavras que saem da sua boca, Deus até sabe. E não dá um medo nessa hora de tomar a Santa Ceia? Oh, Senhor, eu acho que eu preciso me consertar mais. Senhor, eu acho que eu preciso me colocar na posição mais. Mas hoje é dia de auto-se examinar. O que é auto-se examinar? É falar para você mesmo: eu acho que eu posso tomar, acho que eu não posso tomar. Mas deixa eu dar uma notícia aqui para vocês. O autoexame, ele pode ser avaliado assim, ó. O autoexame fala assim: Senhor, eu sei que eu estou muito errado. Eu sei que eu não sou digno. A gente nunca vai ser digno diante de Deus, sabe? A gente tenta uma caminhada firme para estar. Mas a gente é falho, muitas vezes. Mas todo dia a gente tem... Hoje todo mundo teve uma oportunidade de vida, de ser uma pessoa melhor que ontem. Não teve? Sim. Você achou que foi bom ontem? Você achou que foi bom ontem? Todo mundo achou que foi bom ontem? E hoje, você teve uma oportunidade para ser melhor que você foi ontem. Você foi uma pessoa boa hoje? Até meia-noite é dia, né? Mas você foi? A gente foi uma pessoa melhor hoje? O Rafa já fiquei sabendo que foi. Ele baterou de novo lá. E é isso aí, Rafa. Vai pra cima da bateria. Você entendeu? Mas hoje é dia de autoexame. Assim, Senhor, se até hoje eu fui assim, põe no seu coração, irmão. Põe no coração. Porque tudo que a gente coloca no coração da gente, a gente consegue. Coloca foco no coração. Sabe? É o foco no coração. É deixar qualquer adversidade pode tirar a gente do nosso foco. Quando Pedro olhou para o vento, ele não sabia que era Jesus. Jesus falou assim: pode vir? Ele foi. Ele perdeu o foco por um minuto já. Às vezes a gente é assim também. A gente tem uma determinação forte, mas parece que tudo acontece. Tudo é provação. E provação é para quê? Se não para provar. Sabe, hoje é dia de Santa Ceia. É um dia alegre, sabe por quê? Porque é um dia que a gente fala assim: meu Deus, quem era eu? O que eu fazia? Como era a minha vida? Hoje é um dia que você fala assim: Senhor, você lembra mesmo de Jesus? Você fala assim: Jesus, o que era eu? Eu era assim, eu era assada. Eu era assim, era assada, era grelhada, era tudo. E o que aconteceu? Eu ouvi a voz do Senhor e quis uma mudança. Apaixonei mesmo em Jesus. Claro que a minha caminhada, às vezes tem dia que, né? Todos nós. Verdade. O nosso velho olho parece que dá uma levantada. Aí você pensa, repensa e pensa de novo. Aí você fala assim: não. Tem que valer a pena todo o sofrimento da cruz. Tem que valer a pena tudo que Jesus passou por nós. Quem era nós? Eu não sei quem era vocês. Eu sei quem era eu antes de Cristo. E sei o que Ele fez na minha vida. E sei que se eu continuar cada dia me evoluindo, estudando, me preparando, me dedicando, eu vou ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, do que eu fui hoje. Amanhã
Quem sabe no amanhã, Deus, Ele já está lá. Né? E nós devemos ter consciência, gente, que nada pode ser mais importante que a nossa fidelidade ao Senhor. Não falo de fidelidade, porque parece que quando falo fidelidade vem não é. Há muitas coisas a ser fiel, diz uma delas. Um princípio muito importante a ser seguido. Tudo acontece? Tudo acontece. Para você não dizimar. Não pense que são coincidências, porque não são. São coisas que às vezes, sabe, o diabo mesmo usa. É um tal de eu mereço. Eu falo comigo que eu mereço tanto. Sabe, eu estou me driblando sabe? Eu tive meu dízimo semanal. E glória a Deus por isso. E ontem chegou na quarta-feira, eu não trabalhei, aí quando foi quinta eu trabalhei, aí eu fiquei sabendo que eu ia trabalhar no sábado, e era quinta-feira, eu falei assim, quer saber? Aí quando foi sexta-feira eu falei assim, quer saber? Aí eu comecei a fazer conta, porque a gente começa a fazer conta. Eu falei, quer saber? Vou tirar meu dízimo agora. Por quê? Se eu vacilo, a minha conta ia falar mais alto. Eu estava querendo fazer um monte de coisa, mas comecei a colocar na mão do lápis e falei, não. Deus é a nossa prioridade, irmãos. Deus é a nossa prioridade, sabe? Eu sei que é difícil falar não para um filho. Eu sei que é difícil falar não para você mesmo. Eu sei que é difícil você trabalhar e você falar, caramba, meu Deus, será que eu não consigo comprar um negocinho? Consegue sim. Consegue sim. Porque Deus vai abrindo caminhos. Deus vai, sabe, tirando tudo isso que a gente acha que quer, que a gente acha que precisa, que todas essas coisas que vão entrando no lugar de Cristo na nossa vida. Sabe? Colocar Deus como prioridade. Quando Deus é a prioridade nossa, pode até atrasar, pode acontecer muitas coisas, gente. Muitas. Mas o diabo não tem poder de roubar a paz de vocês. Ele não tem poder de... Quando você dizima, você protege. Que devorador que é esse? Que devorador que é esse? Que a Bíblia fala? E só o Senhor tem poder de repreender. É quando dizimamos. Que devorador que é? Você já viu um devorador? Geralmente os roedores são devoradores. Tudo que é roedor. Dá uma cenoura no coelho. Ele é roedor de comer. Dá qualquer coisa na mão do rato, na pata do rato, você vai ver que ele acaba, ele destroça, porque ele é roedor. E o roedor, o devorador, ele vem comendo. E quando você vê, você não fez o que você queria, você não dizimou, verdade. Você não comprou o que você queria, você não pagou o que você queria, e você fala assim, o que eu fiz com o dinheiro? A parte disso. A primícia é muito importante na nossa vida, gente. Uma vez que você aprende sobre primícia, pode doer. Às vezes dói. Às vezes não. No começo, quando a gente fazia só porque estavam falando assim, estamos na visão, e a visão primícia é isso. Claro que foi por obediência. Mas depois que você entende, depois que entende, não tem como, porque a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Então, se a gente não consegue fazer essas coisas, você desculpa. Mas nós não estamos libertos. E a liberdade tem que vir sobre as nossas vidas. A liberdade tem que vir sobre as nossas vidas, porque ela respinga sobre os nossos filhos. E se nossos filhos estão vendo a gente dar prioridade para outras coisas, que não é Deus, como que eles vão seguir? Como eles vão levar o Evangelho? O Evangelho deles vai ser mais ou menos parecido com o nosso, então? Vai ser mais ou menos assim? Não, se der, tudo bem. Se não der, não tem problema não. Deus é bom. Claro que Deus é bom. Deus é maravilhoso. E só eu sei o quanto Deus é maravilhoso. Mas fidelidade, gente, é muita coisa envolvida. É muito amor envolvido em fidelidade. É muito amor envolvido quando você é fiel a Deus. Sabe? Você passa a amar mais, você passa a querer mais, você passa a ajudar mais. Tudo porque você
você é fiel, porque você, quando é fiel, você fala assim, eu sou fiel como o meu Senhor. O Senhor foi fiel. Ele poderia ter falado assim, ó, chega, me espírito em mim. Vamos mais nessa hora. Não vou mais nessa. Não fez isso. Ele foi, ó, caladinho. Ele pediu água, deram uma escopa de vinagre. Eu ouvi e vi uma vez que essa estopa de vinagre, ela sabe para que ela era usada? As pessoas faziam necessidades e essa estopa era usada para isso, para limpar a necessidade. Deixaram lá, ó. Na hora que ele falou, tenho sede, colocaram essa estopa na boca dele. E ele não desceu. E ele não falou. E ele não desistiu. E nós desistimos de servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor por tão pouco. Verdade. Hoje é noite de consciência, porque nós temos que ter a consciência que Deus é tudo na nossa vida. Às vezes, eu acho que muitas vezes, agora não, porque a minha família já bati o pé mesmo, porque eu sou cristã. E não foi fácil a minha caminhada, sabia? Teve uma parte assim que eu acho que eu nunca contei na igreja, mas quando eu fui me batizar, para você ver quando você ama, quando a Bíblia fala que a gente tem que deixar amor de pai e mãe, não é abandonar os velhinhos, não. Não é. Mas eu lembro como se fosse hoje. Isso não me traumatiza mais, porque eu sei para quem eu vim. Eu lembro que eu reuni a minha família na casa da minha mãe. Eu falei assim, eu fui muito alegre naquele dia. Eu falei assim, amanhã eu vou me batizar. E meu pai pegou uma borracha e um caderno. Eu já me perdoei por isso que eu tenho falo, a gente se emociona porque a gente é mulher. Ele pegou uma borracha e ele começou a apagar o data do caderno. Eu falei, o que você está fazendo? Aí ele falou assim, apagando você. Mas eu não desisti, sabe por quê? Porque eu já sabia, já sentia que Deus ia fazer muita coisa na minha vida. E ainda que Ele não fizesse nada para minha vontade, eu sabia o que Ele tinha feito, porque até com 30 anos de idade eu não sabia que Jesus tinha sido crucificado, e morto e ressuscitado. Eu só sabia que Ele estava lá. Eu falei, não tem problema não, pai, você não quer ir no batismo? Não tem problema não. Tem não. Tem não, pai. Eu sei que eu estou aí. Eu não falei nada para ele, porque eu não ia conseguir explicar para ele esse amor. Eu não ia conseguir explicar. Mas um dia, numa festa de família, eu escutei a minha mãe falando. As minhas primas tinham virado crente também, viraram evangélica. E eu ouvi a minha mãe falando para a minha prima. Aí ela falando, não, dona Chica, tia Chica, você tem que ir para a igreja um dia. Só tem que ir. E a senhora vai sentir bem. Você tem, não eu vou. Aí a minha mãe, eu ouvi minha mãe falar, ela não me viu aquele dia. Eu ouvi minha mãe falar assim, não, Adriana, depois que foi para a igreja, ela está bem melhor. Se não é Deus que faz isso, hoje eu consigo falar, mãe, eu te amo. Eu era bem bloqueada de falar, mãe, eu te amo. Era um bloqueio que a gente tem. Mas hoje eu consigo, porque o amor de Deus entrou em mim. Eu posso não ter a melhor roupa, a melhor casa, o melhor carro, melhor coisa, melhor móvel, melhor tudo, mas eu me sinto a pessoa mais rica do mundo. Glória a Deus. Por quê? Como você explica essa felicidade dentro de você quando você olha o seu armário e não tem? Como a gente explica isso? Se eu comprei cará. Você sabe o que é cará, gente? Como é que chamou? É inhame, né? Inhame peludinho lá, sei lá. E eu lembrei, eu pus o cará assim em cima da mesa assim. Aí o Flávio olhou, lacrimejou já. Porque a gente lembrou o dia que não tinha nada para comer. E tinha um cará. Eu falei, será que frita isso? E fritou. E a gente comeu. Então assim,
Não consigo ser infiel a Deus. Não consigo falar que Deus não faz as coisas. Eu não consigo falar assim, eu não consigo ser assim, não ter a consciência de tudo que eu conquistei até hoje. Não veio de Deus. Eu não consigo chegar numa Santa Ceia e me sentir tão indigna de não tomar a Santa Ceia. Eu consigo pensar assim, eu ainda estou meio ruimzinho nisso, mas eu vou melhorar. Porque eu não posso deixar de fazer isso até que Ele volte. Aleluia. É até que Ele volte. Sabe? Coloca, dá umas cordas aí, ó. Dá uma corda aí em você. Para você começar a se movimentar. Começar a falar assim, não, Deus, eu tenho que focar. E não é porque eu, não é porque você está ouvindo de mim, mas porque vocês têm que sentir. Nós temos que sentir esse amor. Esse amor que sabe, que salva a gente, que transforma. Transforma a nossa vida de uma tal maneira que a gente não consegue ser mais o mesmo. Quem consegue ser o mesmo ainda estando na presença do Senhor, é porque não encontrou o Senhor. É porque não teve a felicidade de encontrar o Senhor. Que hoje nós possamos ter consciência de mudança. Hoje é um dia para você falar assim, não, a partir de hoje vai ser assim. Doa quem doer, aconteça o que acontecer. E olha o perigo de falar isso. E amanhã acontece um negócio que você te põe à prova. Já foi provada? Claro que já. Mas a gente tem que crer em quem a gente vem aqui, gente. A gente tem que crer em Jesus. Ele é a única saída. Ele é a única entrada, o único caminho, a única saída da nossa vida. Amém? E com isso eu encerro a palavra de hoje. Seja abençoado, seja proveitosa, sabe? Seja pensante, que seja tudo de bom na vida de vocês. Amém?